Abre aí a sua Bíblia em Jó, no capítulo 1. Eu estou com a Bíblia aqui, uma versão um pouquinho diferente, mas se você puder colocar a versão Ara para nós aí, tá bom, Jonathan? Nós vamos meditar um pouquinho sobre o que nos ensina, todos os ensinamentos que nos são oferecidos a nós, através do livro de Jó, essa narrativa maravilhosa que nos conduz a ensinamentos profundos, que nos faz realmente viver coisas grandes da parte do nosso Deus. E ela vai dizer assim, eu vou ler aqui na minha versão, a gente começa lendo aqui nessa versão: havia um homem na terra de Uz, o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete para convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. E assim que passava o período de festas, o banquete, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um deles, dos seus filhos, pois pensava: talvez os meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor. E Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então o Senhor questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir pelos caminhos do mundo. Indagou então o Senhor: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Eu vou começar com esse texto até aqui, essa mensagem. Depois desse momento aqui, é um momento em que começa a acontecer, o Senhor então dá a liberdade para Satanás tocar nas finanças, nos filhos, nas posses, no poder que Jó tinha. Foi um momento muito terrível, difícil para a vida de Jó. Vejamos, irmãos, estamos aqui, um senhor, um homem cuidadoso. Esse texto ele nos mostra a vida de Jó, vivendo ali com os seus filhos. Um homem temente a Deus, um homem cheio de temor a Deus. Ele tinha tanto temor a Deus que quando ele pensava, ele imaginava que os filhos dele poderia ter blasfemado contra Deus. Ele não sabia, e certamente os filhos dele, se fizesse, eles não falariam. Como assim como são os nossos filhos? Os filhos de Jó não são diferentes dos nossos também. Mas se ele imaginava que os filhos dele poderia blasfemar contra Deus, então o que ele fazia? Levantava de madrugada, oferecia sacrifícios, holocaustos em favor dos filhos. Porque se os filhos tivessem pecado contra Deus, ali então era perdoado os pecados. Nós vamos no decorrer desse texto, primeiro capítulo de Jó, vai falando, né? Quando Deus entregou na mão de Satanás para que ele pudesse tocar aí nas coisas, nas posses de Jó, deu poder para ele, né, destruir e fazer isso. Então foi acontecendo coisas terríveis na família de Jó. O versículo 21, ele diz: exclamou em oração. Vamos conversar do versículo 20, só para finalizar aquilo que estava acontecendo. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Eu vou ler aqui até na versão Ara. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e reclamação e murmuração. Não, em sinal de adoração diante de Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é a minha identidade em Deus. Como o Senhor me enxerga, como Ele me vê. Qual é a aposta que o Senhor pode fazer a meu respeito? Amados, eu imagino aquele momento ali, e é interessante nós também imaginarmos esse acontecimento, porque aqui no versículo, voltamos um pouquinho aqui no versículo 6, olha o que diz que é intrigante. Certo dia os anjos, isso é
Vamos ler novamente na versão ARA, o versículo 6, colocando para nós, para a gente poder, todos nós entendermos melhor e falarmos a mesma língua, o mesmo entendimento. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Eu fico imaginando isso como um tribunal, o tribunal de Deus, onde se reunia ali diante dele os anjos, os filhos de Deus, e está lá o vermelhinho junto, está lá o fedido junto, o 013. Chegou Satanás lá junto. Aí Deus falou assim: você está, Satanás, onde você estava? Ele diz: eu estava por rodear a terra, estava passeando por aí. Amados, nesse texto nós vamos entender que é o mesmo Satanás daquela época, é o que vive aqui, é o que nos ronda dia a dia hoje, é onde nós estamos, passeando por toda a face da terra, procurando alguém, nos procurando, nos caçando, todos os dias para nos destruir. E o Senhor pergunta para ele: o que você estava fazendo? E eu imagino ali Deus falando com Satanás, com os outros anjos também, mas ele, certamente que ele sabia que Satanás tinha ido ver Jó. Você acha que Deus não tinha visto, irmãos, Satanás rondando Jó? Falando: o que será que esse cara quer fazer com o meu servo? Por quê? Porque ele diz assim: observaste o meu servo Jó? Ele não falou: então lá tem um servo meu que... Não, ele falou assim: observaste o meu servo Jó? Certamente ele já tinha visto o Satanás rodeando lá. Ele falou assim: homem íntegro, que ele é meu, que ele não cai. Aí essa mesma pergunta fica para mim e para você: e se fosse eu? E se fosse nós? Eu imagino o Senhor reunindo, e a Bíblia diz lá em Malaquias que o Senhor, ele tem um memorial diante de nós. Ou seja, o Senhor, para escrever um memorial diante de nós, ele envia um mensageiro dele para cuidar, para nos acompanhar, para saber. E de repente, no momento da reunião, o Senhor chama lá os anjos dele e diz: olha, você foi lá, e o Abel? O que você me fala dele? Amados, é interessante nós pensarmos nisso, porque é o mesmo Deus, são os mesmos anjos, é a mesma caminhada, é o mesmo Deus, somos nós, é o povo que deu continuidade. E de repente o Senhor então pergunta para Satanás como era, o que ele tinha feito. E aí ele diz: está vendo o meu servo Jó? Eu fico imaginando Deus ali apostando que Jó seria aquele, Aí quando aqui no versículo, nós vamos entendendo, quando o Senhor diz assim no versículo 12: declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença do Senhor. O Senhor deu autorização, certamente sabendo, confiando que Satanás ia lá e ia mexer com tudo, e Jó continuaria firme, cheio de fé, do mesmo jeito que o Senhor via ele, entendia, sabia quem era ele. E eu fiquei nesses dias agora meditando, aprendendo, estudando essa palavra e perguntando: Senhor, como que o Senhor me vê? Será que o Senhor apostaria um pouquinho em mim também? É lógico, amados, estamos muito longe disso, mas a história está aqui para nos fazer entender. Vamos ao capítulo 2 e o versículo 1. Olha que interessante. Pode colocar para nós aí, por favor, para a gente poder ler na mesma versão. Esse aqui, queridos, não é o versículo 6 do capítulo 1, não é. Aqui é o versículo 1 do capítulo 2. Olha que interessante. Pode colocar ali. É o versículo 1 do capítulo 2. E vai dizer: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Olha que interessante. Todos nós que vamos ler, vamos entender: o Senhor está repetindo aqui, por quê? Mas se você pegar a palavra de Deus e ler ela, você vai ver que não é uma repetição. Era novamente a reunião da Suprema Corte do céu. Novamente o Senhor estava ali reunindo os anjos, e estava lá o vermelhinho de novo, na segunda reunião. E aí ele olhou para o Satanás de novo e disse: olha, você está vendo o meu servo Jó? Olha lá. Porque Satanás já tinha tocado nele, tinha matado os seus filhos, tinha feito coisas terríveis na vida de Jó. E de repente no versículo 2 ele diz assim: então o Senhor questionou a Satanás: de onde vem? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe o Senhor: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo em seu motivo. Olha aqui, que nos mostra agora que não é uma repetição. Satanás já tinha ido, já tinha moído a vida de Jó,
Mas ele estava ali voltando, retornando em uma nova reunião. E o Senhor disse para ele: apesar de você ter me instigado contra ele, ele continua íntegro. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Jó aqui já estava, irmão, sem nada. Não tinha mais riquezas, não tinha mais poder, não tinha mais filhos. Jó estava em uma situação terrível. Mas o Senhor estava continuando a apostar em Jó. E ele disse: está vendo? Apesar de você ter feito o que você fez, Jó está lá firme. O versículo 3, aliás, o versículo 4. Diante do que declarou Satanás, é porque não tocaste na pele dele. Pele por pele. Tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe os ossos e a carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Amados, é interessante a gente entender que o diabo ele jamais vai deixar de tentar nos destruir. Ele sempre vai ter uma argumentação para dizer: Senhor, faz um pouco mais, tira um pouco mais, judia um pouco mais, que você vai ver que ele não vai suportar. A impressão, a gente olha e vê a impressão desse acontecimento, a nossa vida, o nosso dia a dia. Nós não somos diferentes, vivemos em um mundo onde encontramos todos os dias aflições, dificuldades em nos manter, em manter uma vida na presença de Deus, em vivermos a oportunidade de Deus dizer: olha, venceu. Aí o diabo venceu, mas se fizer mais uma... Aí o Senhor diz: eu aposto mais uma vez. Aí o Senhor então permitiu a Satanás: então tudo bem, você só não tira a vida dele, mas pode moer, pode acabar, não deixe sobrar mais nada dele, só não toque na vida dele. E é interessante que nós vamos enxergar aí nesse texto também, é importante a gente observar isso, que de repente o Senhor levanta 3 amigos de Jó, com uma missão também. E eu fico imaginando ele pegando os 3 amigos de Jó e falando assim: ó, vocês se levantam e vão lá, ajudar ele, dar uma palavra para ele, orar com ele, dizer para ele qual é a caminhada, porque Jó está passando por tudo aquilo, e eu de vocês não é nada, vocês são fracos, mas pelo menos ajuda ele. E aí os 3 amigos de Jó foram lá. E é interessante a gente olhar, quando o Senhor, deixa eu encontrar aqui, foi o capítulo 4, versículo 8, capítulo 4, o capítulo 4 vai dizer assim: então Elifaz de Temã tomou a palavra e respondeu no desabafo a Jó. Aí no capítulo 8 nós vamos encontrar o outro amigo dele, o outro amigo de Jó, que era Bildade. Nós vamos encontrar no 4 então Elifaz, no 8 nós vamos encontrar Bildade, e no 11 nós vamos encontrar o Zofar, os 3 amigos. E o texto da palavra, depois você pode ir lá e estudar esse texto. Queridos, o texto relata que quando os 3 amigos de Jó chegaram diante de Jó e viram aquela situação tenebrosa, coisa terrível, olhar para o seu amigo, o que eles fizeram? Rasgaram as suas vestes, jogaram cinza, terra em cima, se descabelaram, se rebentaram porque viram o amigo daquele jeito. E eu fico imaginando, meu Deus, às vezes Deus dá uma missão para a gente, e a gente não sabe cumprir nem aquela missão. Será que Jó precisava daquilo? Eu fico imaginando num velório, né? Quando alguém vai num velório e precisa dar uma força para alguém. Quantas vezes a gente vê isso, né? A pessoa vai lá no velório e, em vez de ajudar, descabela também em choro. E os amigos de Jó fizeram isso. Rasgaram suas vestes, se jogaram no chão, gritaram desesperadamente. Eu acho que Jó pensou: puxa, quem está precisando de ajuda é eles, Deus, não é eu não. Só se fosse assim. E eu me lembro uma vez, né, que o Eduardo acho que não está aqui hoje, né, se eu vi a Inês que está lá para... Eu estava muito doente, muito mal, fazia uma semana que eu estava muito ruim mesmo em casa, doente, faz muito tempo, eu era solteiro ainda, eu fiquei muito mal. E um dia o Eduardo foi me visitar, foi orar por mim e tal, e ele chegou em casa, eu morava aqui na frente, na rádio ali, e ele entrou lá, sentou ali onde eu estava. Ele falou para mim: só, eu vim orar por você, eu vim orar com você, eu vim te visitar, mas antes eu queria que você se levantasse, tomasse um banho, né, para a gente poder conversar. Queridos, depois daquela hora eu não lembro mais nem o que aconteceu, mas de verdade eu me lembro daquela palavra profética: levanta, vai tomar um banho, vai se levantar. Eu nunca esqueci daquele dia. Eu era alguém que não dava conseguir levantar nem com remédio, mas eu me levantei com uma palavra profética, com algo que alguém olhou para mim e disse: olha, faça isso, levanta, acorda para a vida, tem algo interessante, tem Deus. Os amigos de Jó não foram assim. Descabelaram, rasgaram suas vestes, desesperaram na frente de uma situação que era para eles ajudarem. Mas de repente, Jó vai seguindo o seu caminho, aquela luta toda. A própria esposa de Jó disse para ele: olha, amaldiçoa o seu Deus, morre, acaba com isso.
Deixa de tudo isso porque não existe mais saída. Mas Deus não tinha apostado em Jó à toa, irmãos. Não era à toa. Assim como Ele não aposta comigo e com você à toa também. Ele olha para nós e diz, sabe quem nós somos diante dele, com todas as nossas limitações. Talvez se Deus tivesse feito isso na vida dos amigos de Jó, eles tinham sido destruídos no primeiro momento, tinham blasfemado no primeiro momento. Mas não foi assim. Nós vamos encontrar ainda, a partir do capítulo 38, do capítulo 38 de Jó, quando o Senhor fala com Jó. E é interessante quando Deus disse assim, então eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão, do meio de um redemoinho, indaga, quem é esse que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei e tu me responderás. É interessante esse outro texto aqui, amados, quando o Senhor ele chama Jó, ele apresenta para Jó no meio de um redemoinho, de um tufão, de algo assim estrondoso, e ele não faz para Jó assim, né? Ô Józinho, meu amado, vem cá, você passou pela prova, né? Vão passando pela prova e dando glória a Deus, então agora eu vou te abraçar. Não, ele disse, levanta Jó, vou falar com você agora, e você me responde os questionamentos que eu vou fazer. E assim, da mesma forma, quando Deus reuniu o conselho dele, o tribunal dele 2 vezes, assim também ele fala com Jó 2 vezes. Nós vamos encontrar no versículo 42 também. Olha que interessante. Então Jó abre o coração diante de Deus e vai falando com o Senhor, dizendo que até aquele momento os olhos dele tinham visto, mas ele não conhecia Deus. Mas no versículo 7 vai dizer assim, logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, mas antes um pouquinho eu quero trazer o versículo 2, no versículo 4, tu ordenastes, agora pois ouve-me e eu falarei, eu te questionarei e tu me responderás. De fato meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplam. Essa é a palavra que foi dada então a Jó no capítulo 2. Aí é interessante no versículo 7, diz assim, logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, declarou também a Elifaz, o tenamita, eis que estou indignado contigo e com os teus 2 amigos, pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez o meu servo Jó. E olha que orientação que Deus dá, porquanto levai agora mesmo 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó, e mediante eles oferecei um holocausto, sacrifício de elevação, totalmente queimado pelo vosso pecado. O meu servo Jó intercederá por vós. Que interessante. O cara que estava lá mulambento, moído, quebrado, não tinha mais vida. Os amigos dele dizendo, Jó, e um falava, não, é por causa do teu pecado, observa, tem alguma coisa. E ninguém encontrava uma resposta. De repente Deus chama os amigos dele e fala, sabe quem vai abençoar você agora? Vai queimar um holocausto por ele e por vocês. Como dizia meu pai, seus boboiota, o que vocês foram fazer lá? Agora Deus levanta Jó, mostra quem ele realmente foi, a identidade dele em Deus, e diz, além de vocês não terem feito nada, agora Jó ainda vai queimar incenso e vai abençoar vocês. É ele que vai fazer por vocês e não vocês por ele. Amados, e quando esse texto nos vem, ele nos mostra através também do texto de 2 Coríntios 5,17, que diz assim, até o 21, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como que se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É interessante esse texto que ele nos mostra assim, ó. E eu fico imaginando agora, Deus fazendo essa mesma ação hoje. Reúne lá o tribunal, reúne lá os seus anjos, e diz assim para o seu anjo, anjo, vai lá, dá uma olhada no meu servo Abel, vê o que está acontecendo com ele. Fala para mim, traz um relatório da vida dele. Aí o anjo vem, para ver o Abel, o que está acontecendo. Aí o anjo vê o Abel e volta, e diz, Senhor, eu não consigo olhar o Abel, eu não consigo enxergar ele, a sua imundícia, o seu pecado, a sua
negligência. O que eu enxergo nele é o Cristo que pagou lá na cruz do Calvário pelo pecado dele. Porque esse texto está nos dizendo que Cristo lá na cruz do Calvário, ele pagou o preço para que ele ficasse diante de nós. E o texto ainda de 2 Coríntios 3,18 vai dizer assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Interessante, amados, que Deus, ele já não vê, já não olha para nós como essa figura, como essa imagem, como esse pecador, como esse que comete os seus erros e os seus pecados, mas ele vê Cristo, ele vê a minha reflexão como um espelho, refletindo a imagem do Cristo que pagou lá na cruz do Calvário. Mas a imagem do Senhor Deus, do Senhor Jesus reunindo, de Deus reunindo o conselho, reunindo o tribunal para perguntar sobre nós, é o mesmo que acontece hoje. Mas a diferença é que está diante de nós aquele que impede de que Deus veja os nossos pecados, mas que ele vê Cristo refletido em nós. E é por isso que quando nós trazemos essa mensagem dizendo qual é a sua identidade, qual é a minha identidade em Deus, eu digo que a minha identidade em Deus é Cristo Jesus, é o Senhor Jesus. Quando ele olhou para Jó, ele via a imagem dele refletida em Jó por conta da obediência, do temor, da vida que Jó tinha diante de Deus. Mas para nós hoje, ele nos vê refletido a imagem de Cristo Jesus, aquele que nos salva, aquele que nos cura, aquele que diz os seus pecados estão todos perdoados. Amados, é interessante quando nós meditamos na palavra de Deus e encontramos, dessa vez, no texto de Eclesiastes 5,6, e diz assim: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? O contexto desse versículo é quando o Senhor está dizendo para nós que para que nós não façamos nenhuma promessa diante de Deus que a gente não cumpra. Mas ao mesmo tempo, Ele está dizendo para nós aqui que às vezes o Senhor está dizendo para mim e para você: olha, eu faço de você uma pessoa forte, uma pessoa vencedora. Eu declaro sobre você que você é alguém que vai vencer. E de repente você diz assim: eu não posso. Céus, a vida, eu sou um coitadinho. Eu não vou conseguir. Aí o Senhor diz assim para nós: por que razão se iraria Deus contra a tua voz? Deus vai se irar e dizer assim: não, eu falei para você que você era assim, você está dizendo que você não é. Mas Deus diz, Ele não pode se irar contra isso. Se Ele disse para você que nós vamos refletir a imagem dEle, que Ele vai apostar em nós, na nossa identidade, para dizer que nós somos aquilo que Ele nos criou, nós precisamos ser aquilo que Ele criou. Porque Ele não pode levantar a voz dEle de ira contra nós, para poder dizer: não é isso que você está falando, não. Porque Ele coloca sobre nós a palavra de poder, a palavra de vitória sobre as nossas vidas. Mas então, quando nós passamos por situações, jamais vamos passar por situações como Jó passou. Vamos ser sinceros, irmãos. Nenhum de nós suportaria o que Jó passou. Quando os amigos dele não encontravam mais ninguém que desse uma palavra de ânimo para ele, que desse uma solução para ele. A Bíblia diz que era tão terrível que ele rapava a sua pele com cacos de telha, e a carne, os pedaços de carne se soltavam. Mas ele continuava firme em Deus. E às vezes nós saímos de casa, olhamos para fora e falamos: puxa, eu acho que vai chover amanhã. Hoje eu já não posso mais ir para a casa de Deus. Eu não estou falando só no sentido de vir para o templo. É no sentido de buscar a presença de Deus, de se render, de se entregar e dizer: Senhor, o que eu tenho feito? Como tem sido? Como o Senhor tem me olhado? Qual é a minha identidade no Senhor? Nós vivemos, amado, todos os dias em cima de picuinhas, de coisinhas tão simples da nossa vida, tão fáceis de resolver. Imagina se nós tivéssemos que passar 10% daquilo que Jó passou para mostrar a nossa identidade em Deus. E nós não precisamos, nós temos o Cristo que revela a identidade de quem nós somos em Deus. Ele está diante de nós e dizendo: eu encubro os pecados dele, porque eu paguei lá na cruz do Calvário. Ele não tem que fazer mais isso. Ele não tem que passar por nenhuma provação, ele não tem que provar mais nada para o diabo. Se o diabo vir tentar algum de nós, ele vai enxergar em nós a presença de Cristo e vai dizer: eu não posso tentar a Cristo, porque não somos nós mais, é Cristo que vive em nós. Mas quando nós nos afastamos, quando nós nos distanciamos, eu fico perguntando: e a imagem de Cristo em nós? Aonde está ela?
Aonde estará a imagem de Cristo em nós? Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos do Espírito Santo, qual é a imagem que fica? É a minha imagem? É a imagem de quem eu sou? E a pergunta é, quem eu sou? Qual é a minha identidade em Deus? O que eu tenho apresentado para o Senhor? Fica esse texto da palavra de Deus nos chamando, nos despertando, para olharmos para a vida de Jó. Aquele que o Senhor apostou e disse para o diabo, pode ir lá, pode fazer, tira o que quiser. O diabo foi, e ele é tão estranho que ele achou que se tirasse aquilo estava resolvido, e não resolveu nada. E ele é tão insistente que ele voltou e disse, não, agora tira mais um pouco. E o Senhor confiante disse, pode tirar, e continuou. E que para nós também, no nosso dia a dia, o Senhor tem nos falado o que está tirando a imagem de Cristo em você. O que tem afastado a imagem de Cristo que deveria estar em nós. Vamos levar para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, esse desejo de dizer, Senhor, todos os dias eu quero carregar a imagem de Cristo. Eu preciso entender a minha identidade em Deus. Eu preciso saber quem eu sou verdadeiramente em Deus. Amados, e às vezes isso não é você carregar uma bandeira, não. Eu carregando uma bandeira aqui dizendo que eu sou de Cristo, Ele é meu. Não é, porque nós temos visto por aí muitos que têm feito isso e não têm adiantado de nada. A imagem de Cristo é aquilo que está dentro de mim. Porque o Senhor, quando ele disse para o diabo, observaste o meu servo Jó, é porque o diabo estava lá observando. Ele estava vendo, ele estava olhando os acontecimentos. Mas Deus conhecia o interior, e Ele falou assim, jamais Jó vai blasfemar contra mim. O Senhor sabia quem Jó era nele. E a pergunta que fica para nós, Deus sabe quem sou eu e você nele, em Cristo Jesus? Às vezes nem nós sabemos. Nós estamos tão perdidos que nem nós sabemos onde que está Cristo em nós. Ficou um negócio tão vago no nosso dia a dia que nós não estamos conseguindo entender mais essa caminhada, essa vida com Deus. Amados, e tem 3 perspectivas que nós devemos olhar para nós, como pessoas, como ser humano. É aquela que eu vejo em mim, que eu sei, o Abel, uma pessoa assim, assim, assim. É a forma com que vocês me veem também. É a segunda perspectiva. A mesma que eu vejo em mim, talvez não seja a mesma que você vê em mim. Mas existe aquela verdadeira, que é aquela que Deus diz, que Cristo diz que eu verdadeiramente sou. A forma com que Ele me fez. E eu fico imaginando quando nós estamos desviando, saindo por um outro caminho, e o Senhor diz, eu não te fiz para viver isso. Eu acredito em você, eu acredito que o seu caminho é esse. É confiar, é crer, é viver essa experiência, é passar por tudo isso e dizer assim, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Amados, é importante que nós tenhamos isso em mente. Qual é a minha identidade em Deus? Quando eu for chamado diante de Deus, diante desse tribunal, quando eu me comparecer diante desse tribunal e o Senhor perguntar sobre mim, o que os anjos dirão sobre mim? O que eles falarão a meu respeito? Aquele lá na primeira buraco ele caiu e não se levantou mais. Ele não pode enxergar um buraco que ele quer cair nele. Qual é o que os anjos, o que os mensageiros de Deus vão falar a meu respeito? E a seu respeito também. É momento de fazermos essa reflexão. Mas pedir para você, para mim e para você que estamos aqui nessa noite, meditando sobre essa palavra, sobre esse ensinamento, sobre esse homem de Deus que foi Jó, sobre também como nós nos portamos quando somos chamados para ser bênção na vida de alguém. Eu tenho nesses dias ouvido sobre irmãs que têm ajudado a cuidar da nossa irmã Lourdes, que está lá no hospital. E eu tenho me alegrado bastante quando eu ouço irmãs dizerem, olha, nós estamos lá cuidando, estamos revezando em cuidar delas. Esses são os 3 amigos de Jó que foram chamados. Qual é a nossa atitude quando somos chamados para ajudar alguém que está passando por lutas, por dificuldades na vida? Qual é a nossa reação? Eu posso ser um desses personagens. Talvez eu não sou o personagem que estou passando pelo que Jó passou. Mas eu sou um dos personagens que foram chamados para ajudar Jó, para levantar ele, para dizer, Jó, Deus é contigo. Como que eu chego lá diante de Jó, diante da situação de dificuldade? Meu Deus, descabela e me joga, e diz, acabou, não consigo. Vai ficar pior, irmãos. O Senhor, Ele tem nos forjado, e principalmente aos homens aqui, mesmo nas 2 vezes que Deus chamou a Jó, eu vou repetir, Ele não disse para Jó assim, olha, coitadinho de Jó, passou por tudo isso, jovem. É lógico que Ele deu, a Bíblia diz que Ele deu para Jó 7 vezes mais, multiplicou, deu tudo em dobro, sobrou para a vida de Jó. Mas antes Ele diz, Jó, levanta, como homem eu vou falar com você.
Chega, você não é coitadinho, Jó. Porque em alguns momentos aqui nesse texto, é interessante, se você quiser ler em casa, né, é um livro pequeno de Jó, você vai ver todo o andamento de tudo isso que aconteceu. E Jó, em alguns momentos, ele questionou, ele amaldiçoou a própria vida. Ele nunca amaldiçoou o Senhor, mas a sua própria vida ele amaldiçoou, o dia do seu nascimento. Em alguns momentos ele se sentia coitadinho. Mas o Senhor, quando chamou ele, disse: Jó, levanta, coloca sobre os seus pés. Vou falar como homem, você me responde. E principalmente para os homens aqui, a gente precisa entender isso, irmãos. Diante das situações, dos obstáculos, das dificuldades da vida, não é a gente escorar em ninguém, é a gente entender que como homem, o Senhor tem nos forjado a isso. E dizer: levanta a cabeça, cara, você é o chefe da sua casa, ou você será um dia. Deus, ele não cria filhos bananas, ele cria filhos fortes, que vão honrar e glorificar o nome dele, que estamos prontos a dar uma palavra, a abençoar alguém, a adorar a Deus, independente das circunstâncias. Porque imagina eu dentro da minha casa, os momentos em que eu passar dificuldades, eu, em vez de levantar a minha família e dizer: nós vamos vencer, eu falar para minha esposa, para o meu filho: oh, está tudo acabado, agora está difícil, oh céus, oh vida. Eu vou ajudar no quê, irmãos? Eu vou destruir a vida de quem eu devo ajudar. Vamos refletir sobre isso.